Bem-vindo à sua sexta aula de técnicas contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. Impostos. Nesta lição, falaremos um pouco sobre a história dos impostos e a carga tributária brasileira. Para você que almeja tornar-se um eficiente auxiliar na área contábil, é fundamental que conheça a história sobre os impostos, sua criação e evolução. De acordo com os fatos aqui apresentados, você saberá mais sobre a dimensão da cobrança de impostos e o que isso gera na economia de um povo. Veremos aqui fatos históricos, favoráveis e desfavoráveis sobre a cobrança de impostos. Efeito positivo dá-se quando maior parte da população entende e aceita a tributação, vê e sente seus efeitos sociais positivos e deles usufrui, como melhorias na vida familiar, beneficiamentos em sua cidade, estado e país. E o negativo, quando a população não aceita a cobrança de impostos. Nestes casos, dois fatores influem para isso. O primeiro é que a população não vê efeitos positivos nas cobranças, ou seja, melhorias na comunidade e na vida de cada um. O segundo é que, mesmo ocorrendo melhorias no padrão de vida da população, ainda assim, o imposto é visto de forma negativa. Repassaremos a você um pouco da história de alguns povos oriundos de estudos e pesquisas, tentando explicar-lhe sobre esse complicado e intrigante sistema de arrecadação de dinheiro. História dos impostos. Vamos então conceituar o que são impostos. O próprio nome já diz, é aquilo que é decretado, imposto, pelos governos federal, estadual ou municipal, e deve ser pago obrigatoriamente. Segundo o Código Tributário Nacional, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Em outras palavras, é um tributo pago compulsoriamente pelas pessoas físicas e jurídicas para atender necessidades da receita tributária, federal, estadual ou municipal. E considerando tudo isso é que surgem os problemas. O que é essencial, então? Quem deve pagar esses impostos exigidos? Qual o limite sobre cobrança de impostos? Sabemos que imposto é uma forma de tributo sobre quantia a partir de uma base de cálculo paga obrigatoriamente para um governo, por pessoas ou organizações. Sua finalidade é a de que seus valores se revertam em benefícios públicos. Estes podem ser pagos em espécie, dinheiro ou em mercadorias, embora essa forma, em alguns sistemas tributários, nem sempre seja permitida ou classificado como imposto. No Brasil, como em Portugal, para toda forma de tributo, o pagamento só é aceito em dinheiro. Os meios de taxação e seus usos e fundos são assuntos de tempestuosas discussões em política e economia. O campo da economia que lida com a taxação é o de finanças públicas. Teoricamente, os impostos não possuem vinculação com o destino do dinheiro, apenas as taxas e contribuições de melhorias. Logo, o imposto é independente de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Ele tem como principal finalidade custear os serviços públicos mantidos pelo Estado. Os impostos são pagos monetariamente e devem ser revertidos em bem comum como saúde, moradia, segurança, educação, atendimento por serviços públicos e etc. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, 67% da arrecadação vem da classe média. De acordo com o IBGE,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, no primeiro trimestre de 2006, o PIB, Produto Interno Bruto, ficou em 478,9 bilhões. No mesmo período, a carga tributária do país atingiu 40,69%, como mostram estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. A carga tributária brasileira totalizou 194,87 bilhões de reais no mesmo período, contra 180,67 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2005. O crescimento foi de 14,20 bilhões de reais. O que mais preocupa é que o crescimento financeiro do Brasil em 2006 foi menor do que o crescimento da carga tributária. Sendo assim, há de se convir que, entretanto, arrecada-se mais a cada ano sobre o mesmo faturamento bruto das empresas. Isso cria inúmeros problemas, sendo um deles a diminuição de investimentos diretos no país. O objetivo deste curso é dar a você conhecimento histórico e técnico através de dados e informações para que possa elaborar e criar suas próprias ideias a respeito do assunto impostos. A cobrança de impostos vem acompanhando a história da humanidade desde seus primórdios. Vamos então viajar no túnel do tempo e ver como tudo começou. Palestina, ano de 926 a.C. Morto o grande rei Salomão. Iniciou-se a disputa por quem assumiria o trono de Israel. O reino estava dividido, o de Israel ao norte e o de Judá ao sul. Mas o estopim da tragédia foi o aumento de impostos por insistência de Roboão, o herdeiro do trono. Roboão não perdeu tempo em proclamar-se rei. Então, Jeroboão, um antigo funcionário de confiança de Salomão, em exílio no Egito, levou toda a Assembleia de Israel à presença do novo rei, dizendo: Teu pai impôs-nos um jugo pesado. Alivia agora a rude servidão e o pesado jugo que ele nos impôs e seremos teus servos. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Entretanto, tendo desprezado os conselhos dos anciãos, Roboão assim respondeu ao povo: Meu pai vos impôs um jugo pesado? Pois eu o tornarei mais pesado ainda. Meu pai vos castigou com açoites? Pois eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis, capítulo 12, versículo 14. O fato histórico é real e revela que a condição de cobrar impostos já era vista como um problema grave para os povos antigos. O relato mostra que o povo estava cansado do jugo pesado, ou seja, de trabalhar para pagar tributos altíssimos ao rei. Ano 642. No ano 642, o Egito e a Pérsia já estavam sob domínio árabe. Maomé havia estabelecido o precedente da tolerância para os povos do livro, assim chamados os cristãos e os judeus. Já os idólatras não tinham opção alguma, era a conversão ou a morte pela espada. É possível que exista algum exagero nesses fatos lembrados por historiadores. Mas a história conta que um incentivo econômico foi utilizado. Foi ele o da isenção tributária, pagamento de imposto anual na forma de importância fixa por cabeça, o poll tax. Os povos convertidos ficavam isentos deste imposto. O sucesso da medida levou seus idealizadores a estendê-la aos seguidores de Zoroastro na Pérsia. Este sistema prevaleceu em todo o mundo muçulmano, até o fim do período otomano, porém,
sempre com possibilidades para inovações. Os otomanos, sempre carentes de soldados, criaram um engenhoso complemento ao imposto sobre cabeça, as cabeças propriamente ditas, unidas ao corpo vivo, eram as colheitas de meninos. Periodicamente, os coletores visitavam as vilas recolhendo imposto na forma de crianças. Inglaterra, 1603-1714. O que mais marcou este período da história inglesa foi o conflito quase ininterrupto entre o rei e o parlamento. Dessas disputas, que terminaram em vitória do parlamento, nasceu a democracia inglesa, que mais tarde serviria de modelo para tantos outros povos. No centro das disputas estava a questão tributária. Com a criação do Banco da Inglaterra, em 1694, e a conclusão da organização da dívida pública no ano seguinte, deu-se início a meios mais sólidos para a administração das finanças do Estado. Na área tributária foram criados o imposto sobre a terra e demais impostos específicos. O imposto de renda, com alíquota de 3%, todavia, só haveria de surgir no governo de Israel, um século e meio mais tarde. Ficou assim aberto o caminho para a Revolução Industrial e a supremacia da Inglaterra, que haveria de se estender até o século XX. Por trás de todas essas transformações destacaram-se a questão religiosa e a questão tributária. Rússia, ano 1708. O imperador chamava-se Pedro o Grande. A maior parte dos negócios do governo de Pedro na época dizia respeito à guerra e aos impostos. Os decretos de Pedro, devido às suas constantes viagens pelo país, quase invariavelmente relacionavam-se com a conscrição de recrutas e a coleta de impostos. Era insaciável a disputa do imperador por dinheiro. Isso sempre na tentativa de descobrir novas fontes de receitas. Pedro criou naquele ano um serviço de oficiais da Receita, homens cujo dever era arquitetar novas maneiras de tributar a população. Eles eram chamados pelo nome estrangeiro de fiscais. Os fiscais eram ordenados a constituírem receita para o soberano senhor. Estes fiscais saíam então pelo país com o propósito de criar novos tributos, impostos para a população. Um dos fiscais atraiu a atenção com notícia de que selos emitidos pelo governo fossem utilizados em todos os documentos legais, surgindo assim o imposto do selo. Daí ocorreu uma interminável sede por cobrança de impostos sobre uma enorme variedade de atividades humanas. Havia um imposto sobre nascimentos, casamentos, funerais, registro de testamentos, imposto sobre trigo e sobre sebo, velas de sebo. Cavalos eram tributados, couros de cavalos e os arreios, imposto sobre chapéus, imposto sobre o uso de botas, imposto pelas casas e cortiços em toda a Rússia, imposto sobre hospedagens, imposto sobre chaminés de fogões, imposto sobre a lenha que nestes se queimavam, imposto sobre barba foi sistematizado e cobrado, ao que se seguiu um imposto sobre bigodes. Imposto sobre camas, imposto sobre banhos, imposto sobre nozes, melões e pepinos, imposto até mesmo sobre a água de beber. Você deve estar admirado de como foi grande a criatividade dos fiscais de Pedro. Pagava-se imposto por quase tudo, pela água, pelos cavalos e até pelo bigode. Mas espera,
hoje você também paga esses mesmos impostos. Basta lembrar que todos os produtos e serviços no Brasil são tributados. Não é preciso preocupar-se. Nos dias atuais, as nações e seus governantes estão entendendo que o sistema de impostos deve ser realizado com o objetivo principal de promover crescimento e a prosperidade do povo. Você já ouviu falar em sonegação fiscal? A sonegação constitui em uma forma grosseira de evitar o pagamento de impostos e a elisão fiscal, uma forma sofisticada que é feita via planejamento tributário. Os resultados são os mesmos, mas a primeira é considerada crime e a segunda um aproveitamento das brechas da lei. Qualquer que seja a forma de resistência ao imposto, esta será mais intensa quanto maior for a carga tributária. No Brasil, a carga financeira está hoje em 39% do PIB. No início, no plano real, tratando-se de valores médios, foi de 28%. Fácil será concluir que, como a renda é muito concentrada, maior ainda será o peso dos impostos. Paralelamente à reforma tributária, o tamanho do papel do Estado é um tema que nunca sai de cena. A dívida social é o que pressiona pelo aumento da oferta de bens públicos e a melhoria de sua qualidade. Mais e melhores bens públicos contribuem em contrapartida para uma carga tributária ainda mais elevada. Classificação dos impostos. Imposto cumulativo é um imposto ou tributo que incide em todas as etapas intermediárias do processo produtivo e de comercialização de um determinado bem. Incide inclusive sobre o próprio tributo anteriormente pago da origem até o consumidor final, influindo na composição de seu custo e, em consequência, na fixação de seu preço de venda. Imposto declaratório é o tributo compreendendo imposto, taxa, contribuições de melhoria e parafiscal, encargos, tarifas tributárias, etc. É pago ou recolhido aos cofres públicos dependendo da vontade ou de providências como preenchimento de declaração, formulário, DARF, carnê, etc., por parte do contribuinte ou do responsável pelo recolhimento, e são alguns deles: IPI, ICMS, ISS, IPTU, ITR, IR, INSS, FGTS, etc. Imposto em cascata é o mesmo que imposto cumulativo. Imposto indireto é o tributo não explicitado na nota fiscal, cujo valor embutido no preço final do produto é repassado ao consumidor. Exemplo: o imposto direto que se paga na conta do telefone ou da energia elétrica transforma-se em imposto indireto quando embutido no preço final do produto. Imposto não cumulativo é um tributo que, na etapa subsequente dos processos produtivos ou de comercialização, não incide sobre o mesmo tributo pago ou recolhido na etapa anterior. Exemplos: IPI e ICMS. Imposto progressivo é o imposto em que a alíquota aumenta à proporção que os valores sobre os quais incide são maiores. Um exemplo disto é a tabela do imposto de renda à pessoa física, cuja alíquota varia de 15% a 27,5% conforme a renda. Imposto proporcional é aquele em que a alíquota é constante, igual, uniforme, fixa e cujo resultado só aumenta à proporção em que aumenta o valor sobre o qual incide. É um tributo de alíquota inalterável, qualquer que seja o montante tributável ou a base tributária. Imposto regressivo é o imposto em que a alíquota diminui
à proporção que os valores sobre os quais incide são maiores. Imposto seletivo é o imposto que incide somente sobre determinados produtos. No sistema tributário atual, os impostos sobre bebidas alcoólicas, fumo, perfumes, cosméticos e automóveis, dentre outros, são seletivos, tendo, portanto, alíquotas diferenciadas. No sistema tributário nacional vigente, a seletividade tributária praticamente tornou-se uma regra, ao invés de exceção. Impostos no Brasil. As regras tributárias no Brasil baseiam-se nos artigos 155 e 156 da Constituição Brasileira e suas emendas. Pela internet no portal do Senado está quem pode criar impostos, taxas e contribuições contidas no Código Tributário Nacional, CTN, Lei número 5.172/1966. Em seu artigo 16, o Código define imposto como tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Calcula-se que o trabalhador brasileiro precise trabalhar em média 147 dias por ano para pagar seus impostos.